Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia para vocês, eu sou Rubli Fagundes. Hoje é dia 21 de dezembro de 2019, tá chegando o Natal. Meu Deus, será que eu vou ganhar presente de Natal? Não sei. Bom galerinha, na descrição do vídeo está o link da matéria, você pode conferir aí, tá, o que eu vou passar para vocês. Você que curte o nosso canal, também gosta do nosso trabalho, quer dar aquela força, ajudar, né? Na descrição do vídeo você pode dar um pulinho lá, tem uma forma, você pode contribuir com qualquer valor e a gente agradece, tá bom? Gente, vamos falar dele, é claro, Davi Alcolumbre. Eu acho que, eu não sei, eu vou ser sincero a vocês numa coisa, eu não sei qual dos dois é pior e eu tô começando a achar que é o Alcolumbre. Eu acho que Renan Calheiros, eu acho que não era tão ruim quanto Alcolumbre, não. Eu começo a acreditar nisso. Eu posso estar errado e alguém pode ter... Mas eu parando para analisar as ações do Alcolumbre e as ações do Renan, eu tô começando a achar que Renan precisa aprender algumas coisinhas com o Alcolumbre. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte o sininho das notificações e vamos à matéria, gente. Sem contar que ele já cometeu crime suficiente para, vamos dizer assim, pedirem sua cassação. E eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Olha lá. A cassação do senador Davi Alcolumbre, o prevaricador. Ele já cometeu crime de prevaricação. Embora as pessoas desconheçam o assunto, a Constituição Federal prevê o impeachment, cassação de senador ou deputado federal. O assunto está colocado de forma bastante clara no artigo 55, seus incisos e parágrafos. Bom, vejamos o que diz a Constituição. Artigo 55. Perderá o mandato deputado ou senador, presta atenção, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Primeiro, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Segundo, nos casos, presta atenção, nos casos dos incisos 1º e 2ª e 6ª, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. O que diz o regimento interno do Senado Federal? O regimento interno do Senado Federal regulamentou, presta atenção, regulamentou o assunto no artigo 32, reproduzindo o texto constitucional. Bom, artigo 32. Perde o mandato, senador, segundo a CUT. Eu não vou ler porque vai repetir a mesma coisa do artigo 55 lá da Constituição, tá? Portanto, não resta a menor dúvida que um senador pode ser cassado por comportamento incompatível com o decoro parlamentar, sendo que o abuso das prerrogativas asseguradas a parlamentar é uma das hipóteses. Nesse caso, qualquer partido político ou a própria mesa do Senado podem representar contra o infrator, levando à perda do mandato. A questão é como proceder após a representação. Simples. O próprio regimento prevê isso. Deixa eu ver aqui, sim. No parágrafo 4º. Quarto, a representação será encaminhada à Comissão de Instituição, Justiça e Cidadania, que proferirá seu parecer em 15 dias úteis. Senador Alcolumbre, prevaricação e abuso das prerrogativas. Vamos lá, agora vamos encaixá-lo no crime de cassação ou impeachment. Até novembro deste ano, 2019, o Senado recebeu 14 representações contra ministros do Supremo Tribunal Federal, todas paradas das gavetas emboloradas do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Apesar dos mais variados protestos e pressões de outros senadores,
A conduta omissa e negligente de Alcolumbre é caso flagrante de crime de prevaricação, por não dar seguimento às representações recebidas contra ministros do Supremo. O crime de prevaricação está previsto no Código Penal, no artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A prevaricação do senador de Roraima é voltada exclusivamente para atender seus próprios interesses. Lembrando que o negócio está lá parado. Alcolumbre poderia já ter dado, mas não deu. Ele tem o Fiofovski preso no STF, né? E aí tem uma troca de favores. Entenderam, compreenderam mais ou menos? Então ele já... Isso aqui já cai nos dois pontos, tanto na Constituição quanto nesse artigo aqui, quanto no regimento, né? Porque ele está usando do cargo para se proteger de uma situação e está usando, né, da prerrogativa para obter um favor, um benefício próprio. Bom, a prevaricação do senador de Roraima é voltada exclusivamente para atender seus próprios interesses e sentimentos pessoais, como bajular ministros do Supremo, rebaixando o Senado Federal e transformando-o em mero subpoder. Além disso, viola o artigo 52 da Constituição Federal. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal, segunda, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Bom, o senador Alcolumbre não prevarica por acaso. Ele usa e abusa de suas prerrogativas, debochando dos demais senadores, pois como acredita que tudo pode e tenha certeza que nada lhe acontecerá, naturalmente conta com a inércia daqueles que poderiam adotar as providências cabíveis, qualquer partido político ou a própria mesa do Senado. Dificilmente a mesa entraria com representação contra Alcolumbre, pois seus integrantes estão ao lado do presidente do Senado, sendo previsível acovardamento, sem esquecer o rabo preso de muitos outros senadores. Dessa forma, restam os partidos políticos e não os partidos políticos fazerem a sua parte, com efetividade, representando contra Alcolumbre pela violação do artigo 55, inciso 2º, primeiro da Carta Magna, em vez de apenas bradarem no deserto, fazendo de conta que estão indignados numa encenação deprimente para inglês ver. Mesmo porque quem ganha com a omissão de Alcolumbre são os ministros do Supremo Tribunal Federal e Judiciário em geral, que mandam e desmandam no Legislativo e Executivo, subpoderes da República. E aí encerra a matéria. Vocês podem prestar atenção, gente, que ele encaixa perfeitamente. Por isso que eu falo para vocês, se nós tivéssemos votado direito ou soubéssemos votar direito, esse tipo de situação não acontece. Vocês sabem hoje quem é que vai para a comissão de ética? Isso está bem claro. Você vê na comissão de ética todo mundo que é voltado ao Bolsonaro. Foi aliado de Bolsonaro? Por qualquer falinha vai à comissão de ética, né? Mas você vê, por exemplo, parlamentares que desrespeitam, que xingam, que caluniam, que acusam, que fazem da Câmara e do Senado a casa da mãe Joana, quebram regulamento, decoro parlamentar, incorrem em tantos crimes dentro do parlamento e não vão para a comissão de ética, não são julgados, não são encarados, nada, absolutamente nada, né? Então fica bem claro de que lado a maioria desse Senado, a maioria dessa Câmara está. Em qualquer país sério do mundo, país sério, que leva a política a sério e que tem um mínimo de decência e respeito pelos eleitores do seu país, um camarada como Alcolumbre já teria rodado há muito tempo. Ou ele já teria colocado esses impeachments para acontecerem, ou já teriam caçado ele. Ele mesmo disse a semana passada que CPI da Lava Toga e impeachments de ministros em seu mandato, ao dedinho, não rola. Ou seja, ele já tem um pré-julgamento, o que já incorre num crime. Ele não pode pegar uma ação coletiva e ele ter um pré-julgamento nela.
Ele precisa colocar isso em pauta para que os senadores julguem, analisem e decidam o que fazer. Então, veja que a ideia aqui é proteção própria. Alcolumbre sabe que tem aquele discurso, não, porque senão vai causar um desafeto entre os poderes, uma divisão entre os poderes, né? Vai causar um certo problema entre os poderes. Nada disso, gente. A verdade é que o que vai causar é uma retaliação dos ministros em cima dos corruptos. Vocês já prestaram atenção quantos processos desses senadores avançaram no STF durante o ano de 2019? Pergunto para vocês, quantos? Façam uma análise rapidinha aí. Quantos processos voltados à Lava Jato, mas que estão nas mãos do STF, que envolvem ministros? Para vocês terem uma ideia, o caso do Alcolumbre está desde o começo do ano. Né, o negócio lá por falsidade ideológica, ocultação de patrimônio. E a ocultação de patrimônio na declaração na época das eleições lá para candidatura eleitoral dele, isso gera cassação do mandato. Uma coisa que está lá desde o começo do ano. Isso era para ser prioridade. Por quê? Porque o cara está no exercício do mandato. Vai deixar para julgar quando? Quando chegar no último dia do mandato dele, aí pronto, caça ele agora? Não, gente. Isso aqui está bem claro. Se nós tivéssemos realmente um STF decente, esse processo já tinha sido julgado. Os impeachments já tinham ido para frente. E as coisas estavam bem diferentes. Alcolumbre, ele se encaixa perfeitamente em todos os critérios para uma cassação. A única coisa que não se encaixa são os parlamentares ao seu redor. A mesa diretora, como a própria matéria diz, não vai de forma alguma pedir isso. Afinal de contas, todos que estão ali é coloio dele. Por isso que eu falo para vocês o seguinte, que eu não sei qual dos dois é pior, Renan Calheiros ou Alcolumbre. O Renan a gente já conhece, já sabe quais são as ações dele. Agora o Alcolumbre, gente, literalmente foi um tiro errado no escuro que o Senado deu. E eu não tenho vergonha de dizer não. Não tenho vergonha de admitir meu erro. No dia lá da votação, que foi no dia 1º, aquela confusão foi pro dia 2º, dia 2 de fevereiro, eu defendi Alcolumbre. E me arrependo amargamente por isso. A verdade, eu não vou esconder, eu defendi o cara, fazer o quê? Só que, infelizmente, o cara saiu uma decepção que não tem tamanho. Ele não cumpre com as prerrogativas que tem que cumprir. Aquilo que realmente importa no Senado, isso não anda. As reformas tributárias, gente, poderia ter rodado. O que é que passou até agora? Fundão partidário eleitoral, que chegou muito depois da reforma tributária. Isso passou. Outras benés, né, que favorecem os senadores e deputados, isso também passa. Essas coisas passam com uma facilidade que eu não entendo. CPMI das fake news. No lugar daquela CPMI das fake news, poderiam estar usando para fazer a sessão da reforma tributária. Mas não, tá aquela palhaçada lá que só gasta dinheiro público, não gera nada. Cada dia que passa deixa bem claro que a intenção daquilo dali é literalmente uma inquisição contra o presidente e aqueles que são aliados do presidente. E envergonham o Brasil. Aí depois fala assim, não, porque o Bolsonaro está manchando a imagem do Brasil lá fora. Não é o presidente. São os próprios parlamentos, a própria imprensa que mancham o Brasil aqui dentro e mancham o Brasil lá fora. Nós temos que aprender a votar. Não podemos votar só num executivo honesto. Nós temos que aprender a votar num Congresso honesto também. Porque senão dá no que dá. É um presidente tentando fazer e um Congresso tentando desfazer. Né? E infelizmente fica difícil do Brasil ir para frente. Mesmo assim, o Brasil está indo para frente. Canal Brasil Notícias, fui, gente.